Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nesse vídeo de hoje eu quero fazer algo um pouco diferente. Todos vocês que já acompanham o canal há um tempo, sejam os vídeos meus ou da minha esposa, certamente já perceberam o nosso posicionamento político, ou melhor dizendo, como nós nos posicionamos acerca do espectro político de direita e de esquerda. Assim sendo, aqueles que ainda não compreenderam, eu me coloco muito mais do lado do espectro político da direita do que da esquerda. Tanto é verdade que, se você for observar a maior parte das minhas resenhas políticas aqui mesmo no Livros e etc., são livros voltados ao pensamento mais próximo do que nós convenhamos chamar sendo de direita. Todavia, eu sempre tive o costume, desde quando eu passei a me interessar por política de uma forma mais institucional, acompanhar de perto as grandes figuras da esquerda, os pensadores políticos da esquerda, por justamente compreender aquela máxima transmitida a nós em um dos famosos livros sobre guerra e sobre estratégia política, o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, onde o mesmo diz, em outras palavras, que é necessário conhecer o amigo, mas mais ainda conhecer o inimigo, ou aquelas pessoas que pensam diferente de você, já que nós estamos falando aqui da espectro político direita e esquerda. Assim sendo, eu sempre compreendi também que a guerra é muito mais além do que o campo de batalha. Existe também uma guerra cultural que é travada nos mais variados espaços sociais. E uma das formas de se fazer, digamos assim, aumentar a legião de soldados nessa tal guerra política cultural que existe, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, é através da produção de cultura. Em outras palavras, já que o canal chama-se Livros, é a produção demasiada de livros. A esquerda, durante anos, durante décadas para ser mais exato, em nosso país, produziu uma quase infinidade, centenas, milhares de livros justamente para divulgar e fazer exegeses acerca do seu pensamento político mais voltado para a esquerda. Apenas nos últimos anos, uma década para ser mais exato, é que houve, de certa forma, um alvorecer de editoras, de pensadores de direito e até mesmo de livros, né? Tanto é que alguns deles, inclusive, eu já compartilhei e resenhei com vocês aqui. Então, qual é a ideia desse projeto? Já que eu acompanho de perto esses leitores, esses pensadores de esquerda e alguns escritores que produzem livros defendendo a sua ideologia, o seu pensamento de esquerda, por que não ler esses livros, comentar com vocês, compartilhar a minha impressão e ensinar a vocês e pontuar, apresentar a vocês onde é que está o erro de alguma das ideologias, ou melhor dizendo, de algum dos escritos apresentados nesses referidos livros. Então essa é a temática aqui desse vídeo de hoje. Eu compartilho você a me acompanhar nessa viagem, nessa resenha de leitura um tanto quanto crítica. A ideia aqui justamente é apontar e fazer com que você visualize de certa forma, de que forma você pode, digamos assim, fazer uma crítica literária sobre esses livros de esquerda. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, eu queria pedir, feito todo esse preâmbulo para poder explicar a vocês qual é a lógica, qual é a temática por trás desse vídeo, eu queria pedir que, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Temos vídeos toda a semana, quarta, sábado e domingo, e vídeos esporádicos, quando tanto eu quanto a minha esposa julgarmos necessário. Beleza? Então deixa seu like, comenta, compartilha e espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. Tudo bem? Bom, o livro que eu escolhi hoje é um livro de um professor, de um historiador chamado Carlito Neto. Ele lançou um livro no ano passado, quer dizer, esse ano, 2020, foi exatamente esse ano, chamado Falando de Política Sem Politiquês. Livro esse lançado em 2020 e eu tive a oportunidade de adquirir esse livro através da Amazon e fiz a leitura no meu Kindle aqui, tá? Só deixando claro, o livro é um livro curto, são 56 páginas, 50 e poucas páginas. Você consegue certamente concluir a leitura desse livro em 1 a 2 horas no máximo, a depender, claro, da velocidade de leitura que você dedique a passar aqui as páginas do livro do professor Carlito Neto. E eu escolhi esse livro por 2 motivos principais, tá? O primeiro, além de ser um livro curto, breve, sucinto e que vai direto ao ponto, o segundo motivo, muito mais de cunho pessoal, eu, professor Leonardo Lisboa, tive a oportunidade de trabalhar em 2 oportunidades diferentes, em 2 escolas, por assim dizer, com esse mesmo professor. Por isso, eu me senti, digamos assim, compelido a iniciar esse projeto de crítica literária de autores e de livros de esquerda pelo livro do professor Carlito Neto. De toda forma, é óbvio, já tenho que deixar isso aqui bem claro, inúmeras foram as vezes que tanto eu quanto o professor Carlito Neto discutimos e debatíamos de maneira civilizada na sala dos professores a qual nós trabalhávamos. Isso de forma alguma atrapalhava o nosso bom convívio, apesar, claro, das nossas divergências
políticas. Então eu decidi começar pelo livro do professor Carlito Neto, e aqui eu vou fazer uma espécie de advogado do diabo, né? Vou trazer o livro aqui, apresentar os pontos que eu considero positivos, os pontos negativos e, claro, compartilhar com vocês a minha impressão acerca desse livro do professor Carlito Neto, intitulado, repito mais uma vez, Falando de Política Sem Politiquês. E, claro, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser adquirir o livro do professor na Amazon, fique à vontade para fazê-lo, tudo bem? Bom, gente, vamos lá. O primeiro capítulo, melhor dizendo, o prefácio, é feito pelo Henri Bugalho, né? Um dos grandes também, um dos mais novos pensadores dessa esquerda progressista que utiliza-se das redes sociais para divulgar os ideais de esquerda. E já posso aqui de antemão comunicá-los que eu gostei. Gostei muito do prefácio escrito pelo Henri Bugalho, até porque assim, o prefácio do Henri Bugalho não é nada novo, ele apenas traz o pensamento, de certa forma, que é majoritariamente presente nas obras do filósofo Platão, quando o próprio Henri Bugalho convida nós, leitores e eleitores brasileiros, a refletirmos sobre o poder e a importância da política, de estarmos envolvidos com a política. Não tem como eu, um amante da política, ser contra esses escritos aqui do Henri Bugalho, que certamente ele bebeu da fonte de Platão, afinal de contas, esse pensamento de que as pessoas deveriam se envolver com a política para evitar que os maus ocupassem esse espaço de representatividade política, é um pensamento que vem de Platão. O Henri Bugalho transporta aqui para esse prefácio que ele teve o prazer, segundo o próprio, de fazer para o livro do professor Carlito Neto. Então, nisso aqui, eu concordo integralmente como um amante, como um estudioso da política. Todavia, eu já faço aqui um certo adendo, por assim dizer, que esse pensamento é muito belo, né? Tá no campo das ideias. Não, todo mundo deveria se interessar por política para que os mal intencionados não ocupassem esses espaços de representatividade. É óbvio, esse seria o plano ideal. Todavia, eu compreendo, e tendo vivido já 3 décadas de vida e quase uma década estudando política e participando de movimentos políticos, que essa realidade nunca vai acontecer. Afinal de contas, algumas pessoas irão preferir continuar a não se envolver com política. E aí o Henri Bugalho caminha mais da metade do seu prefácio aqui no livro do professor Carlito Neto, criticando acerca de que quando as pessoas não se envolvem com a política, isso dá oportunidade para que políticos populistas ascendam ao poder. Concordo também integralmente com esse pensamento do Henri Bugalho feito aqui no prefácio, todavia faço mais um adendo. Como tanto o Henri Bugalho quanto o professor Carlito Neto se posicionam muito mais como pensadores, como intelectuais de esquerda, é óbvio que eles apenas puxam a sardinha no sentido de que a favor da esquerda e criticando a direita. Todavia, é válido lembrar, melhor dizendo, a todos vocês que me assistem, que o populismo não tem lado, não tem espectro político. O populismo existe, seja da direita, seja na esquerda. É óbvio que, comparado ao cenário da América Latina, nós temos muito mais, digamos assim, um feedback de que nós podemos observar que a maior parte dos políticos que presidem países na América Latina são tendenciosos para o lado da esquerda e têm práticas populistas. Só que, todavia, a própria eleição de Bolsonaro e quase passado aí 2 anos de Bolsonaro no poder, é possível presenciar e é possível atestar que algumas políticas públicas e alguns posicionamentos do Bolsonaro se aproximam também das ideias populistas. Então é importante deixar isso aqui claro, tá? A forma como o professor Henri Bugalho escreve é como se só existisse populismo da direita. Não, o populismo existe independente do espectro político. E aqui já para fazer a primeira recomendação de leitura, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o populismo da esquerda, né? Recomendo aqui esse livro da Glória Álvares, cientista política da Guatemala. E assim, é um livro fantástico chamado O Embuste Populista, Por que arruína nossos países e como resgatá-los. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link na Amazon, caso você queira adquirir. E aqui nesse livro, a cientista política Glória Álvares, junto com Axel Kaiser, vai fazer um estudo analítico das personalidades políticas, das lideranças políticas da América Latina, que se valeram de políticas populistas para se perpetuar no poder. Então, esse é o prefácio do professor Henri Bugalho, ao livro do Carlito Neto, Política, falando de política sem politiquês. E agora vamos dar continuidade e falar de fato no livro em si. Dando início de fato ao livro, o professor Carlito Neto, ele divide o seu livro em alguns capítulos especificamente falando, e ele inicia-se com um subtítulo chamado Reflexões Primeiras, que é um pouco mais de 2 páginas, onde eu já tendo a discordar integralmente do posicionamento do professor Carlito Neto, logo já nas primeiras páginas do seu livro em si, onde ele vai se questionar, onde ele vai, digamos assim, fazer uma reclamação acerca
do que, segundo ele apelida de falta de representatividade de alguns grupos específicos no Congresso Nacional e na política. Entre eles, os 3 grupos principais citados pelo professor Carlito: as mulheres, os negros e o movimento LGBTQIA+, né? Segundo o professor Carlito Neto, essas 3 parcelas da população, especialmente as duas, né? Os negros e as mulheres representam a maior parte da população, todavia são subrepresentados nos espaços de política. É um discurso muito bonito, é um discurso muito belo, né? Tende justamente a soar como música aos ouvidos incautos de pessoas que não conhecem como é que funciona a política. Todavia, essa ideia da estrutura racial que algumas pessoas alegam existirem na política, e aí eu reflito aqui junto com vocês e convido vocês a refletirem acerca disso. Em que momento é proibido das pessoas votarem em negros e em mulheres? Não existe nenhum tipo de proibição nesse sentido em nossa nação, nenhuma proibição institucional que eu estou falando, nesse sentido aqui, no sentido mais específico da palavra. Todavia, esse discurso, não, vamos trazer mais mulheres, vamos trazer mais negros, vamos trazer mais pessoas do movimento LGBTQIA+, para a política, carrega lá no fundo, lá no âmago, um pensamento de comportamento de manada. Do tipo, não, vamos votar, eu sou mulher, eu sou negro, tenho que votar nos negros, eu sou mulher, tenho que votar nas mulheres. E não necessariamente isso acontece na prática. As pessoas votam naquelas pessoas que elas se identificam, né, seja através das ideias, seja através das propostas, ou seja através de propostas indecorosas, como, por exemplo, compra de votos. Existe tudo isso na realidade eleitoral do nosso país. Eu falo com certo conhecimento de causa por ter tido a oportunidade de participar de uma eleição recentemente como um candidato a vereador aqui pela cidade de Aracaju. Então, o que eu quero dizer com isso, em outras palavras, e tentando desvirtuar um pouco o pensamento do professor Carlito Neto, logo aqui nessas suas primeiras reflexões primeiras, como ele mesmo fala. A gente, e isso é um pensamento meu e eu compartilho com vocês, nós não devemos votar nas pessoas porque elas estão alinhadas com o nosso fenótipo, com nossa cor de pele ou com nossa opção, orientação sexual. De forma alguma. Nós devemos votar nas pessoas pelas ideias e pelo que elas acreditam. Não é porque é uma mulher, não é porque é um negro, não é porque é alguém do movimento LGBT que eu devo votar. Porque quando você diz, segundo o professor Carlito, que falta mulher, negra, LGBT, e ele dá a entender que essas pessoas não são votadas por esses mesmos grupos, você está criando um comportamento de manada. Você está fazendo com que as pessoas votem apenas pelo fenótipo, pela cor da pele, pela cutis, por assim dizer, ou pela orientação, opção sexual, que, ao meu ver, faz com que a política caminhe cada vez mais para ladeira abaixo. Devemos votar em pessoas com ideias, propostas, com boas índoles, pessoas que tenham práticas positivas ou práticas beneméritas para a sociedade, independente da cor, independente da opção sexual, independente até mesmo da religião, tá? Esse é um pensamento que eu tendo a discordar integralmente do professor Carlito Neto aqui acerca da sua reclamação aqui, logo no início do livro chamado Reflexões Primeiras. Bom, adiante, e aqui eu já preciso fazer o primeiro elogio, né, por incrível que pareça, é óbvio que a ideia é fazer o advogado do diabo, mas até mesmo o advogado do diabo tem essa ideia, carrega também essa função de trazer os méritos acerca daquela obra que ele está, digamos assim, criticando, fazendo uma crítica literária, tal como é a ideia aqui desse vídeo, né? Quando o professor Carlito Neto, como um historiador, se limita a falar sobre a história, sobre o desenvolvimento da política, ele faz o trabalho perfeito. Ele apenas vai atrás da linha do tempo historiográfica e ele traz aqui para o seu livro, utilizando-se, melhor dizendo, de uma linguagem simples e palatável a qualquer pessoa que não conheça nada sobre política. Nisso, o propósito principal do livro, que é justamente política sem usar o politiquês, o professor Carlito Neto acerta numa grande medida quando ele se limita a fazer isso. O erro do professor Carlito Neto, eu vou falar mais adiante, é quando ele coloca sua opinião ali, envolvido por dentro daquilo que ele acha que é política. Aí, ao meu ver, ele já foge um pouco do pretexto principal do livro. Mas lembrando, como o professor Carlito Neto é um pensador, é um intelectual de esquerda, problema nenhum em fazer isso. A intenção aqui desse vídeo é justamente abrir os olhos para que vocês compreendam onde é que está, digamos assim, a malícia nas palavras presentes aqui nesse livro. Eu vou trazer exemplos clássicos, ou claros, melhor dizendo, durante essa nossa crítica literária, por assim dizer, do livro do professor Carlito Neto. Bom, e aí ele vai falar sobre democracia e pensamento, né, um capítulo a seguir, onde ele vai citar mais uma vez Aristóteles, né, que é certamente um dos grandes, ou um dos maiores pensadores
políticos do Ocidente. Ele vai citar o livro Ética Nicômaco, onde Aristóteles diz e defende que a política é a arte mais nobre de todas, porque todas as outras dependem dela. Então, o que o professor Carlito Neto está falando aqui, em outras palavras, é bebendo da fonte tanto do Platão quanto do Aristóteles para defender que as pessoas se interessem cada vez mais por política e entender que política acontece nas pequenas coisas e não somente em Brasília. Isso eu concordo integralmente com o professor Carlito Neto. Aí ele começa, mais uma vez, quando ele coloca a sua opinião pessoal, o livro começa, digamos assim, a declinar a ladeira abaixo. Ele vai falar sobre a questão dos protestos de 2013, quando na ótica do professor Carlito Neto, as pessoas passaram a se interessar mais por política, né? Por conta dos protestos que aconteceram em 2013, que acabaram levando milhares e milhões de pessoas às ruas, no que ficou conhecido como o gigante acordou, né? Os protestos de rua por conta dos 20 centavos de aumento. E aí ele continua dizendo que essa ida das pessoas, esse interesse das pessoas por política, culminou no que o próprio professor Carlito Neto fala de polarização, uma perigosa espiral. E aí, professor Carlito Neto, me permita usar um pouco da lógica aqui para refutar o seu argumento. Se você não tem polarização, o que é que você tem? Você tem apenas um lado. Que é isso que tivemos durante décadas em nosso país. Apenas um lado se posicionou, apenas a esquerda escreveu, apenas a esquerda ocupou a mídia, apenas a esquerda ocupou os espaços de representatividade. Quando você tem agora uma direita tímida, liberais, conservadores participando de movimentos, aí a esquerda diz que é polarização, mas é polarização mesmo e tem que ter polarização. Eu sou a favor que a polarização exista cada vez mais, para que justamente aquelas pessoas que estão no meio do caminho, que ainda não se decidiram qual espectro político, ou simplesmente não querem decidir nenhum, possam acompanhar os dois lados e formar sua própria linha de pensamento. Eu parto do pressuposto que ser contra a polarização é defender a ditadura do pensamento. Como é que você pode ser contra a polarização? Se é justamente a polarização que faz com que a sociedade caminhe adiante. Não compreendo esse seu pensamento, professor Carlito Neto, e com todo o respeito, o senhor, ao meu ver, erra muito em dizer que a polarização é algo negativo. E só lembrando, isso não é um pensamento apenas comum ao professor Carlito Neto, não. Muitos outros pensadores intelectuais de esquerda que eu acompanho nas redes sociais trazem essa mesma ideia de que a polarização é ruim. Não caia nesse jogo. A polarização é boa. O que não é bom, é óbvio, são os extremismos dos dois lados, da direita e da esquerda. Esses, de forma alguma, facilitam e acabam por aprimorar o debate. Todavia, a polarização saudável, o conflito, o debate de ideias, esse é mais do que benemérito para o desenvolvimento do pensamento político, sociológico, filosófico da sociedade. Então, professor, me desculpa, mas tendo a não concordar com esse seu pensamento de que a polarização política fez com que a sociedade caminhasse numa perigosa espiral. Não, pelo contrário, para mim é positivo que temos cada vez mais pessoas se posicionando sendo direita, sendo conservador, sendo liberal, os católicos participando da vida pública de maneira mais ativa. Então eu sou 100% a favor da polarização e quero que tenha cada vez mais polarização. Tal como eu estou fazendo aqui nesse vídeo. O senhor escreve um livro, eu faço o contraponto, faço a crítica literária. Essa é a polarização. Ou se eu queria que o senhor lançasse um livro, escrevesse um livro e ninguém pudesse criticá-lo. Por favor, né, professor? Acredito que vocês entenderam o meu ponto. Bom, mais adiante ele vai falar sobre política e democracia também. Mais uma vez, elogiar o professor, quando ele traz a história do desenvolvimento da política, ele acerta integralmente, né? Ele vai falar sobre como tudo começou na Grécia, de certa forma. A política tal como nós conhecemos aqui no Ocidente iniciou-se na Grécia, só que naquela época existiam cidades-estados gregas e cada um tinha, digamos assim, seu sistema político, né? Mas eram muito próximas do federalismo, que em outras palavras, e o professor Carlito Neto explica de maneira muito boa, as decisões eram tomadas da cidade, para resolver os problemas da cidade. Não existia esse negócio de, por exemplo, uma capital da Grécia que tomava as decisões lá em cima, como por exemplo é o Brasil, né? As decisões acontecem em Brasília e acabam sendo impactadas e acabam sendo enviadas para as federações do nosso país. Na Grécia, na maior parte das cidades e estados gregas, os problemas aconteciam na cidade, eram discutidos pelas pessoas que estavam ali vivendo aquele problema e chegava-se a soluções. O que é, ao meu ver, um sistema político muito mais benemérito para o desenvolvimento da sociedade e o federalismo. Isso tem a ver, claro, com o pensamento liberal, o pensamento de direita, mas quem sabe uma outra oportunidade a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Ele vai falar sobre os idiotas, concordo 100% aqui quando ele vai falar, e aqui é trazer o significado da palavra grega, né? Idiota eram aquelas pessoas que não se interessavam por política, que estavam alheias à discussão política que acontecia ali na Grécia, tal como nós temos hoje. Existem pessoas que estão muito bem satisfeitas em seguir o curso da sua vida normal sem se envolver com as minúcias da
política. E aí ele vai falar sobre a democracia direta, a democracia representativa. A democracia direta era aquela que acontecia na ágora, né, que eram as praças públicas ali nas cidades e estados gregas. E tem a democracia representativa, que é quando você escolhe alguém para lhe representar, que é o que temos, por exemplo, hoje em nosso país. Quando nós participamos das eleições a cada 2 anos, nós estamos dentro do processo da democracia representativa. Você escolhe alguém que vai lhe representar junto ao governo federal. O professor Carlito Neto continua nesse capítulo ainda chamado Política e Democracia, trazendo a visão tanto de Platão quanto Aristóteles acerca da democracia. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esses filósofos gregos eram contrários a essa ideia de democracia, não vou dizer representativa não, mas essa democracia onde todo mundo tem direito a um voto, onde todo mundo tem direito a participar. As próprias cidades-estados gregas, elas de forma alguma eram livres no sentido democrático, não. Se você fosse mulher, se você fosse um estrangeiro, se você não tivesse bens ou posses materiais, você não tinha direito a participar desses debates públicos que acabavam por decidir o futuro da cidade. Então eles fazem crítica justamente à democracia num sentido mais amplo da palavra. O que é curioso, porque hoje em dia, se você se posiciona como uma pessoa contrária, que pelo menos questiona o sistema democrático, você tende a ser visto como uma pessoa muito ruim, ou até mesmo um demônio, por assim dizer, né? Então, mais uma vez, reforço aqui, quando o professor Carlito Neto foca em trazer a história do desenvolvimento da política, ele acerta em grande medida. E aí ele continua falando sobre como tanto Aristóteles quanto Platão defendiam a ideia do sábio, né? Do rei sábio, do rei filósofo, para justamente comandar a cidade, por entender que deveria ser um monarca ou um rei ou até mesmo um líder que se interessasse pelas questões políticas, pelas questões filosóficas, porque só dessa forma é que esse governante poderia comandar aquela sociedade, aquele território, aquela nação de maneira benemérita para a maior parte dos cidadãos. O professor Carlito nos relembra isso aqui e concorda integralmente, afinal de contas ele está apenas fazendo um resgate histórico do pensamento dos grandes filósofos gregos que deram sua contribuição incalculável para a ciência política. Essa que, mais uma vez, relembrando as palavras do grande Aristóteles, é a arte mais nobre de todas e todas as outras dependem dela. Próximo capítulo ele vai falar sobre a Idade Média e aqui também. Quando ele começa a falar sobre a Idade Média, qualquer pessoa que estudou um pouquinho mais de história, lembrando, não sou historiador, tal como o professor o é, só que é possível perceber, quando você lê um pouco mais sobre os estudos historiográficos, que a história ela é contada a depender de quem venceu, a depender de quem escreve a história, né? Então é perceptível aqui a visão historiográfica que o professor Carlito Neto adota. E lembrando, não tenho nada contra isso. Todavia, mais uma vez, a função desse vídeo aqui é abrir os seus olhos para que você compreenda onde é que está o erro nos escritos aqui do professor Carlito Neto, quando ele vai falar especialmente sobre a Idade Média. Só lembrando, né, a Idade Média pode ser dividida, segundo alguns historiadores, em 3 grandes eras, em 3 grandes partes. Você tem a Baixa Idade Média, você tem a Idade Média em si, você tem a Alta Idade Média, né? E aí foi quando na Idade Média, na Baixa Idade Média, por assim dizer, já próximo à Idade Média em si, tal como nós conhecemos, surgiu essa ideia do governante esclarecido, né? Bebendo justamente da fonte, tanto do Aristóteles quanto do Platão, a ideia de que todo rei deveria ser um filósofo, né? Essa ideia foi resgatada por uma espécie de renascentismo dos estudos gregos através de vários pensadores da Igreja Católica, entre eles o mais famoso certamente é Santo Agostinho, que, sendo um dos maiores conhecedores da literatura e da filosofia grega, ressignificou, não vou dizer que ressignificou, traduziu, por assim dizer, trouxe para o mundo cristão o pensamento de Platão e Aristóteles, escrevendo uma das suas mais famosas obras intelectuais chamada Cidade de Deus, onde ele faz, digamos assim, um estudo de como deveria ser o mundo centrado com Deus no meio, né? E os cidadãos, digamos assim, os governantes, tendo como objetivo não a vida mundana, mas sim a vida no paraíso, né? Claro, o Santo Agostinho, doutor da Santa Igreja Católica, traz esse resgate dos clássicos gregos que passaram alguns séculos sumidos, desaparecidos do debate público, né? O professor Carlito Neto faz esse trabalho aqui de resgatar isso aqui no seu livro e, mais uma vez, ponto para o professor, né? Ele vai falar que foi justamente, e aqui eu tendo a discordar um pouco, mas infelizmente seria possível uma outra aula falando sobre isso. Na ótica do professor Carlito Neto, foi justamente a Igreja Católica que criou essa ideia das classes, né? O que não é verdade, tá? Mas nós podemos falar sobre isso em uma outra oportunidade. Na ótica do professor Carlito Neto, como historiador baseado no que ele leu, foi a Igreja Católica que criou justamente essas classes de nobres, religiosos e vassalos, né? No sentido de que a Igreja Católica precisava justificar a monarquia e essa monarquia precisava ser apoiada através de um Papa católico, de um representante católico, e que todos esses eram representantes de Deus até certo ponto.
Só que o que ele ignora, o professor Carlito Neto, é que para a Igreja Católica e para o Papa, por exemplo, o rei, ele era esclarecido, ele era bem visto, ou bem quisto, por assim dizer, pela Igreja Católica, quando ele se limitava a servir de maneira proveitosa, de maneira pacífica, saudável, benemérita, os seus súditos, os seus servos. A partir do momento em que um rei, mesmo sendo católico, mesmo tendo recebido a chancela de um papa da Igreja Católica, que afinal de contas esse era o costume, né? Para você ser um monarca, você precisava ter a autorização da figura eclesiástica do papa, né? O papa lhe concedia aquele reinado, ele coroava, por assim dizer. Afinal de contas, o poder divino está acima do poder mundano, do poder terrestre, tá? Então Deus por cima e o poder do monarca que comandava os seus súditos. Todavia, como a Igreja Católica sempre deixou isso claro na sua própria doutrina, isso é um dogma também, inclusive, da Igreja Católica, um rei, para receber as bênçãos do poder eclesial, do poder de Deus, ele precisa cuidar dos seus súditos. O professor Carlito Neto ignora isso aqui. Ele coloca como se os monarcas que recebem o poder de Deus podem fazer qualquer coisa. Não, não podem. Sabe quando é que passaram a poder fazer qualquer coisa? Com as monarquias absolutistas que surgiram por conta da reforma protestante, que justamente atirou ao chão os dogmas da Igreja Católica. Mas, todavia, o professor Carlito Neto ignora isso aqui, né? Tem uma história muito boa. Quem quiser, fica à vontade para pesquisar sobre isso. Isso no ano de 379... e isso me passou essa semana passada, melhor dizendo, no Instagram, uma história muito boa sobre o Santo Ambrósio e o imperador Teodósio I. O Santo Ambrósio era um bispo, né, da Igreja Católica. O imperador Teodósio foi, de certa forma, um imperador que instituiu a Igreja Católica como sendo a religião oficial do Império Romano. E esse imperador Teodósio, mesmo tendo recebido as bênçãos do Santo Ambrósio da Santa Igreja Católica lá no ano de 379, cometeu um ato bárbaro ao assassinar praticamente uma cidade inteira por conta que um guarda, um comandante de sua guarda havia sido assassinado, executado por conta de uma confusão. E aí, em vingança, o imperador Teodósio manda assassinar toda a cidade, incluindo mulheres e crianças e pessoas inocentes que não estavam envolvidas no assassinato do seu comandante, que fazia parte da sua guarda. O que é que o rei, o Santo Ambrósio, sabendo disso, manda comunicar ao imperador Teodósio que ele não é mais bem-vindo na Igreja Católica, que ele não pode mais sequer frequentar as dependências físicas da Igreja Católica, não pode comungar, não pode participar dos sacramentos da Igreja Católica. E aí a história continua de uma forma maravilhosa. Isso certamente o professor Carlito desconhece e não tem interesse em trazer aqui. O que é que o imperador Teodósio faz? Sabendo que está proibido entrar na igreja, junta o seu exército, uma parte do seu exército, e vai em direção à igreja, justamente para invadir a igreja. Eis que o Santo Ambrósio sai na porta da igreja e fala em alto e bom som para todas as pessoas que lá estavam: Imperador, não aumente os seus pecados. Vá para casa, reflita, peça perdão, se arrependa e quem sabe um dia você poderá ser aceito no reino dos céus, inclusive na minha própria igreja. O imperador Teodósio volta para sua casa, passa alguns meses, digamos assim, em conflito com a Santa Sé da Igreja Católica, até que em um certo momento, passado alguns meses, próximo às festas natalinas, por assim dizer, eu não vou dizer festas natalinas, não, mas festas cristãs que estavam acontecendo ali na igreja da sua região, ele se padece e ele percebe que todo mundo está sendo aceito na igreja, inclusive ladrões, prostitutas e mendigos, mas ele não, sendo que ele era o rei, ele era o imperador. Eis que ele se arrepende, ele volta e pede perdão de joelhos público ao Santo Ambrósio e consegue, de certa forma, adentrar mais uma vez no reino, não vou dizer no reino dos céus não, porque só Deus sabe, mas adentrar, de certa forma, na independência da Igreja Católica. Então veja, você tem um rei que foi coroado rei pelo poder eclesial, pelo poder do Santo Ambrósio, pelo poder da Santa Igreja Católica, mas que ele entendeu que ele deve se submeter, mas essa submissão deve estar ancorada justamente a atender de maneira benemérita os seus súditos. A partir do momento que isso é rompido, a Igreja Católica é a primeira a, em outras palavras, incentivar que esse rei ou que esse monarca que maltratou o seu povo seja punido, não apenas no campo terreno, né, mas, claro, consequentemente no campo celeste. Afinal de contas, um mau rei certamente não é bem visto pelos céus, por Deus. Então, só um parênteses aqui de como o professor Carlito Neto erra em dizer que, não, porque o cara recebeu o poder de um papa, ele pode fazer o que quiser. Não, não pode. A Igreja Católica já deixava isso muito claro. Sabendo justamente de como o homem é falho e de como o homem pode fazer coisas ruins para o outro. Bom, mais adiante o professor traz um outro capítulo chamado Nova Ordem Burguesa,
passa a se anunciar, né, que é quando surge aí um pouco antes ainda do período da Revolução Industrial, e mais uma vez ele comete aqui erros, o que, ao meu ver, como, né, um estudioso da história, não sou um historiador tal como ele, são erros crassos, né? Ele vai falar sobre Copérnico e como Copérnico passou a questionar essa ideia da divindade, no sentido de que Copérnico foi um dos primeiros a trazer a ideia do heliocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra não era o centro do universo, né? E que a Terra fazia parte junto com outros planetas que circulavam justamente o Sol, né? Afinal de contas, a Igreja Católica defendia o geocentrismo. Mas vamos falar um pouco sobre isso e, mais uma vez, é uma vergonha para mim como um historiador esquece esses fatos. Então surge Copérnico apresentando a sua ideia de heliocentrismo, mas o que o professor Carlito Neto esquece ou parece, de certa forma, não conhecer, a crítica que o professor faz ao pensamento Copérnico, no sentido de que o Copérnico passou a questionar a verdade da Igreja Católica. Não, professor Carlito Neto. O Copérnico fazia parte da Igreja Católica, ele era clérigo da Igreja Católica, tal como Galileu. Quando ele vem a público e apresenta a sua ideia de heliocentrismo, o que a Igreja Católica e os doutores da Igreja Católica pedem ao Copérnico é que ele consiga provar as afirmações que ele está fazendo acerca de que não mais a Terra é o centro do universo, mas que ela orbita junto com outros planetas ao redor do Sol. Agora, vamos ser sinceros, estamos falando aqui na Idade Média, não existiam naquela época mecanismos suficientes para verificar o argumento do Copérnico, tal como não existiam o do Galileu naquela época. Tanto é verdade que aquela experiência de Galileu que ele afirmava nos seus escritos que num ambiente sem ar, num ambiente em vácuo, dois objetos, um denso e outro leve, por exemplo, uma bola de boliche e uma pena, Galileu afirmava que se fosse soltar esses dois objetos num espaço sem ar, ou seja, num vácuo, esses dois objetos cairiam ao chão ao mesmo tempo. Só que, naquela época, tanto Galileu quanto Copérnico não tinham como comprovar o que eles afirmavam. E apenas alguns anos atrás é que puderam fazer uma experiência real e comprovar que Galileu estava com a razão. Todavia, o que a Igreja Católica pediu a Copérnico era que ele tivesse como provar a sua ideia de heliocentrismo. E outra coisa, a Igreja Católica não tem problema nenhum, e não teve problema nenhum, e logo depois que ficou comprovado que as ideias de Copérnico e de Galileu estavam certas e que faziam sentido para o mundo atual, a Igreja Católica foi a público pedir desculpas. Pediu desculpas a Galileu Galilei e pediu desculpas ao próprio Copérnico por conta da sua ideia heliocentrista. E os dois, tanto Copérnico quanto Galileu Galilei, saíram do seio da Igreja Católica. Então não me venha com esse argumento, que é muito utilizado por alguns historiadores, de que a Igreja Católica é contra a ciência. Não, não. A própria teoria do Big Bang surgiu também dentro do seio da Igreja Católica, por um padre da Igreja Católica. Então, assim, esse argumento que alguns historiadores repetem ad infinito, visa justamente torná-los, vocês, ignorantes e destruir a sagrada história da Igreja Católica. Então, por favor, abram os olhos de vocês. O que a Igreja Católica exigia, tanto do Galileu quanto de Copérnico e de outros cientistas, era um rigor científico. Foi a Igreja Católica que criou essa ideia de advogado do diabo. Quando um santo, quando uma pessoa que tinha falecido, e o nome dela surgiu para ser um santo, por exemplo, a Igreja Católica instituiu uma figura chamada advogado do diabo, e esse sujeito era um católico, também é óbvio, onde ele ia estudar toda a vida daquele sujeito para ver se não tinha nada na vida dele que tirava dele ou que não permitisse que ele fosse um santo, que ele fosse erigido a ser um santo da Igreja Católica. Então a Igreja Católica sempre teve esse posicionamento. Antes de se afirmar alguma coisa é necessário provar. Estamos falando de uma época aqui, né, que não havia mecanismos, não havia não havia possibilidade de você comprovar tanto o pensamento de Copérnico quanto de Galileu. Por isso a Igreja Católica tomava uma postura muito mais conservadora nesse sentido, antes de tornar públicas essas ideias, que surgiram justamente do seio da Igreja Católica. Tá? O professor Carlito Neto esquece um pouco isso aqui, ou talvez não tenha um conhecimento a respeito disso, né? Bom, aí o professor Carlito Neto continua falando sobre como, por conta dessa teoria heliocentrista do Copérnico que foi apresentada ao público, mesmo contra a Igreja Católica, essas teorias começaram de certa forma, ganhar corpo na sociedade. Os próprios protestantes também fizeram o possível para divulgar essas ideias heliocentristas do Copérnico. E aí passaram-se justamente, segundo o professor Carlito Neto, e todavia eu concordo com ele aqui, as pessoas passaram a questionar justamente o poder divino, no sentido que as pessoas passaram muito mais a serem racionalistas ou naturalistas, no sentido de que agora talvez algumas pessoas passaram a questionar que Deus não seja o guardião do universo, né? Que ele é apenas mais uma figura dentro de todas as outras que podem existir ali, né? E aí, segundo
o professor Carlito Neto, e eu também concordo, começa a surgir o que nós conhecemos como o alvorecer, inclusive é um dos capítulos dele chamado O Alvorecer dos Ideais Pactualistas. Todavia, com esse surgimento das ideias contratualistas ou pactualistas, como vocês prefiram chamar, entre eles, certamente, talvez vocês conheçam o Jean-Jacques Rousseau, o Thomas Hobbes, o próprio John Locke, que é considerado o pai do liberalismo. Esses são os pensadores, os principais, tá? Não são todos, é óbvio, mas esses são os pensadores que trouxeram essa ideia do pacto social, né? Ou do contrato social. Inclusive, é um dos livros do Rousseau, né? Chamado O Contrato Social. Todavia, isso não quer dizer que a religião deixou de existir de forma alguma. Apenas algumas pessoas passaram a questionar a divindade ou o poder divino, né? Porque afinal de contas, essas ideias pactualistas, essas ideias contratualistas, o próprio Thomas Hobbes também vai falar sobre isso no seu livro chamado O Leviatã, já que Deus não preside tudo, nós, seres humanos, que cá estamos na Terra, que cá estamos nesse ambiente terreno, precisamos nos entender. Por isso surge justamente a necessidade de, não vou dizer de assinar um contrato, não, porque ninguém assinou contrato nenhum, né? Mas de nós nos entendermos entre nós mesmos para que possamos viver uma vida benemérita ou saudável, já que essa é a lógica, por exemplo, da vida em sociedade, né? É aquela ideia, né? Menos liberdade e igualdade, né? Em troca de mais segurança e sobrevivência, né? O pensamento de Thomas Hobbes, né? Que ao você sair do estado natural, ao sair do estado da natureza, você passa a viver em sociedade, você abre mão dessa liberdade e igualdade, liberdade de fazer o que quiser e de igualdade com os seus irmãos, em troca de segurança e sobrevivência, né? A gente vai falar, claro, sobre a própria ideia do Leviatã, né? Recomendo fortemente a leitura desse livro do Thomas Hobbes chamado Leviatã, para quem deseja conhecer um pouco mais dessas políticas contratualistas. Recomendo também um livro do próprio John Locke, que é considerado um dos grandes pensadores do liberalismo. Em algumas pessoas o consideram o pai do liberalismo, e o seu famosíssimo livro chamado Segundo Tratado sobre o Governo Civil. O professor Carlito Neto cita o John Locke aqui, quando ele vai falar sobre esses políticos, sobre esses pensadores, pactualistas e contratualistas, né? Todavia, a própria ideia do Leviatã, né, desse Estado controlando a vida das pessoas, precisa partir da ideia de um poder constituído, ou seja, algumas pessoas abrem mão dos seus poderes ou da sua liberdade, da sua igualdade, para que surja justamente um monarca, ou um rei, ou uma liderança que comande aquela nação. Todavia, consequentemente, isso traz um outro problema, que o professor Carlito Neto aponta aqui de maneira muito acertada, né? Como poderemos agradar a todos, se cada um possui desejos, sonhos, atribuições, enfim, diferentes. E aí surge um dos outros grandes escritos políticos que o professor Carlito Neto aqui, felizmente, né, de maneira muito acertada, não esquece, que é um livro do Montesquieu, que foi o Montesquieu justamente que percebeu que não adianta ter um poder controlador, é preciso ter um poder moderador entre eles. E aí surge a ideia da teoria dos três poderes, tal como nós conhecemos hoje, né? Executivo, que executa, né? O legislativo, que cria as leis, e o judiciário, que julga, né? E que todos eles são interligados entre si e que um deve fiscalizar o outro e que não deve se envolver na seara, no poder de atuação um do outro. Executivo, legislativo, judiciário, cada um no seu quadrado, né? É óbvio, o professor Carlito não usa essa expressão, é o que eu estou utilizando aqui para trazer a vocês, explicar a vocês, meus queridos e estimados alunos, né? Ele vai falar justamente que é por conta desse pensamento do Montesquieu que surge, né, os iluministas defendendo essa ideia da tripartição do poder, justamente para evitar que esse Leviatã, que esse monstro gigante, devore e comande cada vez mais a vida das pessoas, né? Os pensadores da Revolução Francesa utilizam justamente esse argumento para contra-atacar a ideia da monarquia. Só que devemos lembrar que naquela época a monarquia da França era uma monarquia absolutista, então, ou seja, já havia rompido com a Igreja Católica em certa medida, e estava se valendo do seu poder monárquico para dominar as pessoas, para perseguir as pessoas, para assassinar as pessoas. E aí, os pensadores da pré-revolução francesa se valeram justamente dessa situação de miséria e de desgraça e de perseguição política que acontecia ali no Reino da França para justamente defender a ideia da Revolução Francesa. E aí, o professor Carlito Neto, assim, ele traz a questão da esquerda e da direita, né, no parlamento inglês. Que, de certa forma, é o que nós conhecemos hoje, né? Esquerda a favor do povo, direita a favor do comerciante, do empresário. Só que o professor Carlito Neto, mais uma vez, talvez por não ter conhecimento numa literatura liberal, conservadora ou de direita, se você prefere dessa forma, ele diz o seguinte, abre aspas, foi nessa época que o parlamento inglês se dividiu, posicionando à direita os parlamentares que defendiam o liberalismo,
que triunfara na Revolução, e à esquerda os parlamentares que entendiam que era necessário uma melhor distribuição de renda e o reconhecimento de direitos dos menos afortunados. O professor Carlito Neto consegue errar nesse parágrafo aqui de maneira muito crassa. Primeiro, quando ele diz que do lado do parlamento na Inglaterra, né, direito, ficaram aqueles pensadores liberais que defendiam as ideias da Revolução, não, professor, não é verdade. Existiam, e existe até hoje, pensadores liberais que são totalmente contra a Revolução Francesa, entre eles o Frederic Bastiat, que escreveu seu fantástico livro chamado A Lei, que foi um contemporâneo da Revolução Francesa e das contras-revoluções, que ele já deixava claro, eu sou liberal, mas eu entendo e compreendo que essas revoluções francesas vão levar a sociedade justamente à destruição, à ruína. E o Frederic Bastiat estava certo. Naquela mesma época existiam liberais que, apesar de estarem no parlamento do lado da direita, defendiam a distribuição de renda, defendiam interesses da sociedade. Essa própria ideia de divisão de terra, você tem aqui, John Locke. No segundo tratado do governo civil, o professor Carlos já defendia essa ideia da divisão de terras de maneira igualitária para as pessoas. No sentido de que, se tem uma terra vazia, não pertence a ninguém, você pode ir lá e construir sua casa, construir sua propriedade. Então você colocar, veja, é um pensamento muito tacanho, né? É aquele pensamento que, de certa forma, impera na sociedade por grandes intelectuais de esquerda. É dizer que a direita é o demônio e coloca a esquerda como... Quer dizer, ele só cita a direita para dizer que os liberais defendiam a Revolução Francesa. Não, professor, não defendiam, não. Tinha muitos liberais que não defendiam. Entre eles, como eu já citei aqui, recomendo a leitura a todos vocês que me acompanham, que me assistem, o livro do Frederic Bastiat chamado A Lei. E colocar a direita como... Veja como é que ele coloca a esquerda. Os parlamentares que entendiam que era necessário uma melhor distribuição de renda e o reconhecimento do direito dos menos afortunados. Professor, o John Locke já reconhecia isso. O direito dos menos afortunados, no sentido que, se você nasceu pobre e tem um terreno vazio, ocupe, crie ali sua residência, crie ali seu território e ele é seu. O Estado não tem direito nenhum a fazer aquilo. A própria ideia de distribuição de renda surge com os liberais, professor. Não surge com a esquerda, não. Tá? Então é importante trazer esses fatos históricos aqui a vocês, que muitas pessoas, infelizmente, não conhecem. Existe um pensador chamado Thomas Paine, que em 1776, lá do outro lado do mundo, lá nos Estados Unidos, já defendia justamente a distribuição de renda. E ele era liberal. Sabe quando foi que Marx, um marxista, e aqui eu cito Marx, né? Não estou dizendo que Marx é o único marxista, mas é o mais famoso, veio falar sobre distribuição de renda apenas 169 anos depois que John Locke já havia falado sobre a distribuição de renda e distribuição de terra. Então vejam que esse pensamento de colocar a direita e a esquerda como sendo a direita o demônio, como sendo a direita algo ruim para o cidadão comum, é um pensamento muito pequeno. Politicamente falando, é um pensamento tacanho. A pessoa que fala isso, desculpa, professor Carlito Neto, em falar isso, mas a ideia desse vídeo aqui é justamente fazer uma crítica literária sobre o seu livro e sobre o que você escreveu aqui. Falta o senhor conhecimento da literatura dos liberais, dos conservadores, tá? E esses aqui, alguns livros que eu já falei aqui, fica a recomendação, claro, não só para o professor Carlito Neto, como para todos os outros. E aí ele continua na sua divagação de pensamentos aqui a respeito da esquerda. Quando ele vai falar, nossa, aqui eu tenho que ler isso aqui, porque assim, estou caminhando para o final do livro, ele vai falar, abre aspas, por conta justamente dessas ideias da Revolução, tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Gloriosa na Inglaterra, que de certa forma abalaram o poder da monarquia, quer dizer, na França abalou totalmente, tanto é que houve decapitação do monarca. Aí ele fala, né, foi justamente quando passou a surgir as ideias anarquistas, né, de um território sem Estado, sem um poder controlador, moderador. Aí ele veja o que ele vai falar sobre Marx, abre aspas. O pensador inescapável é, sem dúvida, Karl Marx, que por meio de um estudo da história encontrou chaves relativamente fixas que lhe permitiam antever alguns passos. Peraí, professor, como é que pode ser uma chave relativamente fixa? Relativa e fixa, na mesma sentença, não combina. Desculpa, eu falo isso como linguista de formação, uma pessoa que conhece um pouco mais as letras do que o senhor, provavelmente. Relativamente fixa. Aí ele continua. Sua obra magna, O Capital, tem sido fonte inesgotável para os estudos até nossos dias. Aí ele continua. A importância de Marx é incalculável, mesmo porque sem ele seria impensável a Revolução Russa de 1917. Concordo, professor, você está mais do que certo nisso. Todavia, devemos lembrar o que foi que acabou acontecendo pós-Revolução Russa. E aí ele continua. E sem ela, a história do século XX seria completamente outra. Se melhor ou pior, fica a cargo das conjecturas. Perceberam aqui a maldade presente nessas palavras? Quer dizer,
ele coloca como Karl Marx sendo um dos vetores importantes, principais da Revolução Russa de 1917, o que não deixa de ser verdade, é óbvio, tanto Lenin quanto Stalin quanto Trotsky beberam do conhecimento marxista para levarem a cabo a Revolução Russa, só que ele continua dizendo, se melhor ou pior, as consequências fica a cargo das conjecturas. Esse é o pensamento que impera na maior parte desses pensadores modernos de esquerda, né? Vou dizer modernos não, desses pensadores atuais de esquerda, esses jovens progressistas que compartilham ideias de esquerda na internet. A ideia, não, Marx foi deturpado, Lenin leu errado, Marx, Stalin também leu errado, Trotsky leu errado, Castro, Mao Tse Tung, Pol Pot, todos eles leram errado o marxismo. Eu sei o que é o marxismo. Me deu a oportunidade, me deu um território, me deu um exército e eu vou conseguir colocar em frente as ideias de Marx. Ô, professor, me desculpe, fica a cargo das conjecturas. Que conjecturas? Permita-me aqui fazer uma leitura desse livro aqui chamado O Livro Negro do Comunismo, quase uma bíblia praticamente, quase 1000 páginas acerca e tão somente dos terrores do comunismo. Lembrando, o comunismo é o estágio avançado do socialismo, então você pode colocar socialismo e comunismo na mesma bandeja sem problema algum. Veja o que é dito logo aqui no prefácio desse livro, né? Abre aspas. E aí convido, acredito eu, quero muito que o professor Carlos esteja vendo esse vídeo para a gente poder refletir junto sobre isso que ele acabou de falar aqui. Aí, abre aspas. O comunismo cometeu inúmeros crimes contra o espírito, mas também crimes contra a cultura universal e contra as culturas nacionais. Stalin ordenou a demolição de centenas de igrejas em Moscou. Cusack destruiu o coração histórico de Bucareste para construir edifícios e traçar perspectivas megalomaníacas. Pol Pot fez com que fosse desmontada, pedra por pedra, a Catedral de Phnom Penh e abandonou a selva os templos de Angkor. Durante a Revolução Cultural Maoísta, tesouros inestimáveis foram quebrados ou queimados pelos guardas vermelhos. Entretanto, por mais graves que tenham sido essas destruições, a longo prazo, para as nações envolvidas e para a humanidade inteira, em que medida elas pesam em face do assassinato em massa de pessoas, de homens, de mulheres e de crianças? Lhe pergunta o professor Carlito e todos os demais pensadores de esquerda que vêm com essa ideia bela de que Marx foi deturpado. Não, Marx não foi deturpado. Marx é errado desde a sua gênese. E aí o livro continua. Portanto, consideramos apenas os crimes contra as pessoas, os que constituem a essência do fenômeno do terror. Esses respondem a uma nomenclatura comum, mesmo que tal prática seja mais acentuada neste ou naquele regime. Execução por meios diversos, fuzilamento, enforcamento, afogamento, espancamento, em alguns casos, gás de combate, veneno ou acidente de automóvel, destruição pela fome, indigência provocada e ou não socorrida, deportação, a morte, podendo ocorrer no curso do transporte, encaminhadas a pé ou em vagões para animais. Ou nos locais de residência, de trabalho forçado, esgotamento, doença, fome, frio. O caso dos períodos ditos de guerra civil é mais complexo. Não é fácil distinguir o que decorre do combate entre poder e rebeldes e o que é o massacre da população civil. Contudo, podemos estabelecer os números de um primeiro balanço que pretende ser somente uma aproximação mínima e que necessitaria ainda de uma maior precisão, mas que, de acordo com estimativas pessoais, dá uma dimensão da grandeza e permite sentir a gravidade do assunto. União Soviética, 20 milhões de mortos. China, 65 milhões de mortos. Vietnã, 1 milhão de mortos. Coreia do Norte, 2 milhões de mortos. Camboja, 2 milhões de mortos. Leste Europeu, 1 milhão de mortos. América Latina, por volta de 150 mil. África, 1,7 milhão de mortos. Afeganistão, 1,5. Movimento Comunista Internacional e partidos comunistas fora do poder, uma dezena de milhões de mortos. Então vejam, isso aqui é só a introdução, tá, gente? Recomendo a leitura fortemente desse livro, O Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão. Como é que pode um historiador escrever isso? Tá aqui. Se melhor ou pior fica a cargo das conjecturas. Que conjecturas, professor? Os assassinatos cometidos por regimes marxistas, leninistas, stalinistas, maoístas, que todos eles bebem da mesma fonte marxista, está claro aos olhos. Está claro aos olhos. E aí ele continua, nossa, assim, ele vai falar sobre o rádio. E aqui, esse capítulo é certamente o capítulo que me causou mais ojeriza na leitura, porque o professor faz assim, ele faz reducionismos históricos que causam até um certo incômodo. Ele vai falar mais adiante, nesse mesmo capítulo. Vamos ignorar aqui o lapso temporal, né? O professor está falando sobre a Revolução Francesa e já vai logo para o século XX. Aí ele vai falar, assim no século XX surgiu o rádio, uma mídia nova e, portanto, mal regulamentada.
Nesse tipo de situação, quem leva vantagem são os mais inescrupulosos. Toda a massa que não lia jornal, que achava que política não lhe dizia respeito, passou a ouvir notícias o dia inteiro. Entre elas, e muitas notícias fake. E muito discurso de convencimento. Aí ele continua. As condições para a ascensão do fascismo na Europa estavam dadas. Como assim? Quer dizer, o rádio surge, como o rádio era mal regulamentado, as pessoas não liam jornal, ouviam apenas no rádio, aí surge o fascismo. Não, professor, não é assim não. Fascismo, nazismo, socialismo, comunismo, todos eles têm uma linha histórica de desenvolvimento e de evolução. Por favor, professor. Como é que o senhor é um historiador e fala que, não, o rádio, as pessoas passaram a deixar de ler jornal, passaram a ouvir rádio e pronto. Estão dadas as condições do fascismo. Não, isso é um reducionismo histórico muito barato, muito pueril. Recomendo também a leitura, não apenas a professor Carlitos, teve a oportunidade de assistir esse vídeo, como a vocês que estão por aqui, meus queridos e estimados alunos. Em 1944, um autor liberal chamado Friedrich August Hayek escreveu o que é hoje considerado um dos livros mais importantes a respeito dessa ascensão do totalitarismo na Europa do século XX. O livro chama-se O Caminho da Servidão. Aqui nesse livro, o professor Hayek faz um estudo verdadeiro historiográfico, que infelizmente o professor Carlito não fez. Não sei se por preguiça, falta de conhecimento ou porque o livro não se propunha a falar sobre isso. Todavia, esse reducionismo, perceberam o que eu falei? Ele estava na Revolução Francesa, no parágrafo seguinte já estava na Revolução do século XX, né, nas grandes revoluções do século XX, e logo depois já estava falando sobre fascismo, comunismo. Então, assim, é um reducionismo histórico muito pueril. Recomendo fortemente a leitura desse livro do Hayek, O Caminho da Servidão. Assim, um tempo atrás eu gravei um curso sobre liberalismo, introdução ao liberalismo, onde eu falo sobre esse livro aqui. E assim, a aula foram mais de 3 horas. E olha que eu decidi cortar os 5, 6 últimos capítulos do livro. Então assim, é um livro que dá muita discussão a respeito da ascensão desses regimes totalitários no início, na segunda metade do século XX. E ele escreveu esse livro em 1944, ou seja, durante ainda a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, caminhando para o final, mais uma vez, o professor deslancha a fazer suas divagações políticas e críticas que não fazem sentido nenhum ao livro e que prova justamente que a ideia do livro não é falar sobre política sem politiquês. Ele até fala sobre isso em alguns momentos, mas a ideia é justamente fazer aquilo que nós falamos sobre a guerra cultural, é incutir na mente das pessoas o pensamento contrário às ideias liberais, conservadoras de direita. Veja o que é que ele fala aqui, logo adiante. Recentemente, abre aspas, a ampliação das redes sociais e aplicativos de comunicação acabaram dominados por inescrupulosos que, por certo e isso, só a história vai comprovar ou não. Foram responsáveis diretos pela desestabilização das nações árabes, assim como a eleição de políticos temerários, como Trump e Bolsonaro, entre muitos outros. Então assim, professor, eu também sou um crítico ferrenho das redes sociais e por ter tido a oportunidade de fazer uma especialização em novas tecnologias educacionais, mais ainda eu entendi o quão danoso pode ser uma rede social se mal utilizada. Todavia, é válido lembrar que as redes sociais tiveram um papel importantíssimo na derrubada de ditadores. Seja lá nas nações árabes, que o senhor cita aqui como se fosse algo ruim, pelo contrário, né? Existem documentários muito bons sobre isso na Netflix, e eu vou deixar 3 aqui que tratam sobre esse assunto, né? O primeiro chama-se The Square, né? A Praça, que vai falar sobre como as redes sociais foram utilizadas no Egito justamente para a derrubada do ditador que lá estava, né? Partindo ainda para o leste da Ásia, você tem um documentário chamado Joshua, de um menino que movimentou milhares e milhões de pessoas ali na Singapura, que é uma região que está dentro da China, mas que sofre, de certa forma, por conta do domínio do Partido Comunista Chinês. Inclusive, ele foi julgado recentemente, um tempo desses, e vai passar alguns anos na cadeia justamente por incitar que as pessoas devessem se levantar contra o poder autoritário do Partido Comunista na Singapura, que é uma região autônoma, que não pertence à China. Um outro documentário que vai falar sobre como as redes sociais têm um papel positivo na derrubada desses ditadores é um documentário chamado Winters on Fire, que se passa na Ucrânia, que vai mostrar também sobre como os jovens lá se revoltaram justamente contra a dominação de Putin naquela região, né? Afinal de contas, existe, de certa forma, uma rusga ali entre os ucranianos e os russos por conta justamente do período da cortina de ferro da União Soviética, quando a Ucrânia sofreu e muito justamente com as ações autoritárias dos ditadores da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, professor, dizer que as redes sociais, como ele mesmo fala aqui, né, desestabilização das nações árabes, aí ele vai falar, né, assim como a eleição de políticos temerários, como Trump. Eu acho que longe de dizer amém a tudo que Trump e Bolsonaro falam ou fazem.
Qual foi, professor? Me relembre aí. Qual foi o presidente dos Estados Unidos da América que conseguiu fazer alianças que nunca antes aconteceram no Oriente Médio? Qual foi? Foi Trump. Foi Trump. Trump foi um presidente que todo mundo dizia que, se eleito, iria causar a Terceira Guerra Mundial. Pelo contrário, o que Trump fez, inclusive muitas pessoas especulam que ele deveria ter recebido o Prêmio Nobel da Paz por isso, por fazer algumas nações árabes, que eram inimigas históricas e seculares de Israel, a darem as mãos e fazer as pazes. É esse presidente, professor Carlito Neto, que é temerário e que desestabiliza as nações árabes. Sabe quem é que desestabilizou as nações árabes? Obama, que fez a guerra do Afeganistão, uma guerra, de certa forma, fracassada, enviou milhares e milhões de soldados e bilhões do recurso dos cidadãos americanos numa guerra fracassada. E aí acredito que talvez o senhor pense que Obama é um democrata, que Obama é Deus na Terra, é um santo, é um anjo, porque geralmente as pessoas têm esse pensamento. Não, Trump, demônio, né? Obama é um santo, tá, professor? Não, por favor, tá? É necessário um pouco mais de seriedade eu colocar palavras num livro e fazer comentários que, você vê, Revolução Francesa, fascismo, aí Trump, sabe? Quer dizer, ele tenta... Gente, não é páginas, não é capítulo, é no mesmo capítulo e na mesma página. É um parágrafo seguido do outro. Esses 3 parágrafos que eu li aqui a vocês sobre Marx, sobre a questão do rádio, sobre essa questão de Trump e Bolsonaro serem políticos temerários, está na mesma página. Um parágrafo após o outro. Então vejam que confusão histórica o professor faz aqui. Bom, e caminhando para o final, concluindo aqui a leitura ou análise crítica desse livro, eu acredito que o vídeo está ficando mais longo do que a leitura do livro em si, mas é necessário fazer isso para justamente abrir a mente de todos vocês interessados em não cair nesses argumentos pueris que alguns intelectuais de esquerda apresentam. Todavia, mais adiante, o professor Carlito Neto vai falar sobre questões objetivas na política. Passada essa parte aqui que compartilhei com vocês, que é a mais longeva, o livro volta a ficar bom. E eu explico por quê. Porque ele se limita a tão somente contar a história da política, a contar a história da democracia representativa, da história da tripartição de poderes, vai falar sobre Nicolau Maquiavel, o príncipe. Tem algumas críticas a fazer, a forma como ele, não vou dizer endeusa não, mas a forma como ele apresenta Maquiavel dá a entender como se fosse um bom pensador político, que a meu ver não é de forma alguma, apesar, claro, de ter tido a sua importância, a sua relevância na política moderna como tal nós conhecemos hoje, né? Só que, apesar do professor Carlito Neto continuar falando sobre a democracia, sobre a política, sobre a ideia da tripartição de poderes, ele o faz de uma maneira muito boa, trazendo justamente os fatos, né, sem colocar a sua opinião, o que isso é muito bom. Todavia, mais uma vez, se o livro se focasse a falar sobre política e tão somente isso, seria um livro muito bom. Mas quando o professor coloca a sua opinião, aí, a meu ver, já deixa um pouco a desejar, né? E aí vai falando sobre política e tudo mais, democracia, mais uma vez falando sobre a Grécia, fala sobre a teoria da tripartição dos poderes, ou seja, ele explica melhor aquilo que ele trouxe nos capítulos iniciais. Fala sobre o poder executivo, legislativo, judiciário e tudo mais. Só que aí ele vai falar sobre formas e sistemas de governo também, sobre as democracias, sobre as monarquias. E mais uma vez, tá, gente? Isso aqui ele faz de maneira muito boa, porque já existe o conteúdo sobre isso, ele só fez parafrasear, trazer as suas palavras acerca disso aqui. Quando ele faz isso, mais uma vez, tendo a elogiar, né? Falar sobre a teocracia, vai falar sobre a república, que é, de certa forma, o sistema de governo que nós temos em nosso país, né, a República Federativa do Brasil. Vai falar sobre as repúblicas parlamentaristas. Ele vai trazer uma espécie de... como se fosse uma tabela explicando cada um desses sistemas de governo. Ele faz isso de uma maneira muito boa, né? Temos a República Presidencialista, que é a que temos em nosso país, né? Temos uma república e presidencialista em nosso país. Aí ele vai falar sobre partidos políticos. E aí, gente, no finalzinho do livro, é assim, desculpa, professor Carlito Neto e quem mais estiver me assistindo, mas eu tenho que falar isso. É Ctrl+C, Ctrl+V. O conteúdo que ele coloca aqui no seu livro é conteúdo que ele encontrou na internet e colocou aqui, né? Inclusive a própria Constituição. Mais de 30%, não vou dizer mais não, mas uns 30% do livro de 50 páginas é tão somente recortado da Constituição Federal e colocado aqui no livro dele. Ele vai falar sobre estrangeiro, se estrangeiro pode ser político no Brasil, ele pega a Constituição na íntegra e coloca aqui no final, né? E isso se repete até o final do livro, né? Quem pode votar no Brasil, estrangeiros podem votar no Brasil, quem não pode votar no Brasil. Só lembrando, ele pega justamente conhecimentos públicos que já estão no site do TRE, do TSE e até mesmo a própria Constituição Federal de 88 e traz aqui para o seu livro, né? Vai falar sobre os sistemas eleitorais, das eleições, todavia, mais uma vez. É um conhecimento importante? É. Mas é um conhecimento que você não precisaria, por exemplo, comprar um livro para saber. Tá? Esse conhecimento está disponível gratuitamente a todas as pessoas interessadas nisso, nesse tipo de conteúdo na internet. Vai falar sobre a questão do quociente eleitoral, ele vai explicar como é que funciona o sistema político em nosso
país, eleições municipais, enfim. Aí ele continua, no final, melhor dizendo, né? O final chama-se Uma Palavra a Mais. Ele conclui o livro, traz uma citação, parabeniza, agradece o prefácio escrito pelo Henri Bugalho, e veja aqui o que é que ele fala, né? Abre aspas. Como disse o Henri Bugalho, no generoso prefácio que escreveu, o nosso desconhecimento é a arma mais mortal do nosso inimigo. Mas munidos da empatia que é inata dos progressistas, vejam, ele está dizendo que a empatia é inata dos progressistas. O que é que ele está dizendo em outras palavras, como linguista por formação? Que se você não é um progressista, a empatia não é inata a você não, você tem que desenvolver, você tem que descobrir ela. Percebem a malícia presente nessas palavras? Ele se coloca como sendo o virtuoso, como sendo o bom, como sendo o belo, o pleno, o divino. Mas se você não é um progressista, aí você não tem empatia com os outros não. Você quer que as pessoas passem mal, você quer que as pessoas passem fome, você quer que as pessoas vivam na miséria. Percebem a malícia presente aqui nessas últimas palavras? E aí ele continua. Mas as informações de espírito coletivo de luta é que conseguiremos ver reflorescer a democracia plena. Né? E aí ele conclui, finalmente, e o caminho para o final, finalmente eu vou poder descansar dessa leitura um pouco insossa, né? Insossa. Ele diz, se você chegou até aqui, é porque você é um dos soldados com os quais a democracia poderá contar. E eu quero te parabenizar por isso. Bom, cheguei até o final, professor. Obrigado aí pelo título de soldado, né? Sinto-me muito feliz, já que eu sou um reservista do Exército Brasileiro, mas eu fico muito feliz que agora, no final do seu livro, é que o senhor vem dizer que eu sou um soldado. Fico muito feliz com essas palavras que o senhor dirige a mim. Espero agora que eu possa erigir na patente aí nesse campo de combate, nessa batalha aí a favor da democracia. E assim, meus queridos e estimados alunos, eu concluo essa leitura crítica do livro do professor Carlito Neto, Política sem politiquês, né? Um livro, como eu falei a vocês, quando o professor Carlito Neto vai falar sobre política historiográfica, ele faz um trabalho muito bom. Quando ele coloca a sua opinião no meio ali, aí, ao meu ver, o livro começa justamente a ir para o buraco, tá? Eu vou concluir esse nosso livro aqui, eu elenquei aqui 5 pontos positivos e 5 pontos negativos, e quero encerrar esse vídeo de hoje com esses 5 pontos positivos e negativos. Só lembrando, o livro está na descrição aqui desse vídeo, nos comentários, caso você queira adquirir esse livro e ler por conta própria e fazer as reflexões que você julgar necessário. Então vamos lá, vamos aos 5 pontos positivos e negativos para a gente encerrar esse nosso vídeo de hoje. Então vamos lá, meus queridos e estimados alunos, para concluir finalmente a nossa aula, eu trouxe aqui pontos negativos e positivos acerca do livro do professor Carlito Neto, chamado Falando de Política Sem Politiquês. Vamos começar pelos pontos negativos. O livro não tem fontes bibliográficas. Nessa versão que eu li no Kindle, não existe nenhuma fonte bibliográfica, sequer nota de rodapé para o que ele cita. O que, ao meu ver, como um historiador, lembrando, eu estou falando da versão do Kindle que eu li. Eu não sei se a versão física existe ou tem disponível as fontes bibliográficas, eu não tenho essa informação. Todavia, na versão que eu li do Kindle, não tem nenhuma fonte bibliográfica e nenhuma nota de rodapé, ou seja, ele vai falando devagando e não traz sequer de onde é que ele tirou essas ideias. O que, ao meu ver, como um historiador, falta um pouco de conhecimento de fontes primárias. Ao falar sobre alguma coisa que já foi escrita por alguém, você deve colocar, pelo menos, as fontes bibliográficas dos livros que você leu para chegar àquela conclusão. Tal como eu fiz aqui nessa nossa aula de hoje. Todas as críticas que eu fiz ao que o professor falou, eu trouxe ancoradas em livros. E recomendo, claro, todos vocês interessados a conhecerem. Ponto 2, negativo. Falei sobre isso, mas reforço. Uns 30% do livro é cópia e cola da própria Constituição Federal, que, por incrível que pareça, são as partes menos ruins. O livro tem um salto, terceiro ponto, o livro tem uns saltos temporais, assim, angustiantes. Em 2 linhas, ele pula da Revolução Francesa para o fascismo e depois para a eleição de Trump e Bolsonaro. Foi aquilo que eu compartilhei com vocês alguns minutos atrás. Ponto 4. Alguns anacronismos imperdoáveis para um historiador. O que é anacronismo? Só explicando aqui de maneira resumida. Você não pode olhar com os olhos do século XXI para acontecimentos, para pessoas, para situações de 5 séculos atrás. Isso chama-se anacronismo. É que nem você dizer, por exemplo, que Shakespeare era racista no mercado de Veneza. Peraí. Qual é o conceito de racismo que nós temos hoje, no século XXI? É totalmente distinto, totalmente distoante do que tínhamos no século XV, século XVI, perdão, quando Shakespeare escreveu as suas obras. Então, um professor que fala que o rádio divulgou notícias fake é uma palavra que caiu no conceito, que caiu na utilização das pessoas agora nesse século. Você utilizar essa palavra para se referir a acontecimentos de 100, 200 anos atrás,
não faz muito sentido, né? Isso é anacronismo. E número 5, alguns momentos de lacração progressista que não acrescentam em nada a proposta do livro, né? Por exemplo, o professor dizer que os progressistas têm uma empatia inata, isso é lacração pura e que não acrescenta em nada a proposta do livro, que é justamente falar de política sem politiquês. E os pontos positivos? Bom, o livro é realmente simples, qualquer pessoa consegue ler, de toda forma. Né? Claro que essas críticas que eu fiz demandam um pouco mais de conhecimento, tanto historiográfico, quanto literário, quanto político, mas, no geral, qualquer pessoa consegue ler esse livro sem problema algum. 2. A ideia por trás do livro é muito boa e, de fato, né, o título, né, falando de política sem politiquês. Só que ele se peca, mais uma vez, quando ele começa a divagar sobre os seus posicionamentos políticos. Se ele se dedicasse justamente a falar sobre política, fazer linhas do tempo de como a política chegou ao que nós temos hoje, o livro seria certamente, teria dado nota 5 lá no Kindle. 3. É uma leitura rápida e que ajuda a entender alguma coisa da política institucional em nosso país, como eu avisei a vocês. No final do livro ele traz a própria Constituição Federal e como funciona o sistema político em nosso país. Apesar de ser um conteúdo gratuito e que pode ser encontrado por qualquer pessoa interessada na internet, é louvável a atitude do professor Carlito Neto em trazer isso para um livro, porque assim talvez as pessoas se interessem mais. Então, é um ponto positivo de certa forma. E 4, ao final do livro você se torna um soldado da democracia, né? Eu não podia deixar de colocar esse ponto positivo, porque, poxa, eu sou um soldado da democracia agora, fico muito feliz, obrigado professor Carlito Neto pelo título. E é isso, pessoal, tá? Críticas, dúvidas, sugestões, perguntas são mais do que bem-vindas aqui no espaço dos comentários. Eu gostaria de saber de você, qual é o próximo livro de esquerda que eu deveria ler, tá, gente? E se você não me acompanha no Instagram, acompanhe, porque lá é onde eu faço essas enquetes, onde eu interajo de maneira mais ativa com os seguidores lá no Instagram. Estão aqui na descrição, tanto o meu Instagram quanto o Instagram da minha esposa. Coloca aqui nos comentários que livro de esquerda você gostaria que eu lesse no futuro. Gente, só lembrando, esses vídeos não serão tão frequentes, tá? Serão, no mínimo, mensais. Porque, gente, eu não posso me responsabilizar para ler mensalmente um livro como esse. É muito angustiante e é difícil. É difícil. O que a esquerda não faz, eu estou tentando fazer, que é justamente ler os livros da esquerda. A esquerda não lê os livros liberais. A esquerda não lê os livros conservadores. Então, esse trabalho médico que eu estou fazendo aqui de ler esses pensadores da esquerda contemporâneos, até mesmo alguns antigos, que nem eu já fiz aqui, por exemplo, no Manifesto do Partido Comunista, numa aula que está aqui nesse canal de quase 2 horas, onde eu li o Manifesto do Partido Comunista e apresentei as ideias de Marx e de Engels, é um trabalho muito cansativo e extenuante. Então, não me comprometo a aparecer aqui mensalmente fazendo isso, mas sempre que possível, voltarei aqui e comentarei e farei uma leitura crítica ou um advogado do diabo de um livro de esquerda. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, acompanhe os próximos vídeos, livros, etc. E nos vemos na próxima semana, nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Que Deus os abençoe enormemente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.